Não sei se já te disseram isso, mas são as crenças que determinam como a gente enxerga e como a gente vê o mundo lá fora. Você possui crenças fortalecedoras ou crenças limitantes? Se você quiser saber qual que é a raiz do que está te impedindo de crescer, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal mais desenvolvido do planeta. Meu nome é Renata Bozo, eu sou coach, trabalho mentorando pessoas a desenvolverem todo o seu potencial interno para uma vida muito mais abundante. E no papo de hoje vou trazer um pouquinho além do básico que você tem visto por aí sobre esse assunto. E o primeiro passo é entendermos o que são e como são formadas as crenças. Crenças nada mais são do que sinapses. Então essas sinapses elas são registradas em nosso cérebro. Primeiro são as sinapses sensoriais, que a gente chama, que é tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente vê ou que a gente apalpa, né, nosso tato. Depois vem os significados inerentes a essas sensações, a isso que nós vimos, escutamos, enfim. E depois o resultado que isso nos gera, qual o sentimento que a gente tem em relação a essas duas primeiras sinapses. E são as junções dessas três sinapses cerebrais que formam as nossas crenças. E por que é tão importante entendermos sobre as crenças de uma forma geral, não só as limitantes? Porque nós, seres humanos, somos uma junção de todas as memórias que vivemos e até mesmo aquelas que nós ainda não vivemos. Então, se somos o resultado das nossas memórias, precisamos compreender mais sobre elas. E o primeiro mito que eu gostaria de desvendar com vocês hoje é sobre as memórias esquecidas. Achar que porque você deixou uma memória lá esquecida, ela não está te influenciando, tá errado. O fato de não nos lembrarmos dela não significa que ela não tem um impacto em nossas vidas. E pelo contrário, deixar adormecida essa memória faz com que você não tenha controle sobre ela. E aí sim ela estará te prejudicando sem que você possa ressignificá-la e trazer de uma forma positiva para sua vida. Mas não são os acontecimentos que determinam algo, e sim o significado que nós colocamos nele, né? Na situação em si, no acontecimento em si. Eu vou dar um exemplo na prática para que você compreenda isso melhor, mas antes, pausa o vídeo antes que você se esqueça, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, que ele é muito importante para mim. Já se inscreveu, já deu um like, então agora vamos para o exemplo. Então, na minha adolescência, quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e na época um câncer bem avançado, não era nem avançado a palavra correta, mas ele era bem agressivo. E eu me lembro que foi uma fase muito difícil, porque o meu irmão era bem mais novo, então também não conseguia ajudar, meu pai tinha que estar trabalhando, e eu não dirigia, então não conseguia levá-la ao tratamento, eu ia às vezes de acompanhante, mas só podia ficar no carro também. Então junta tudo, né? Uma rotina nova, a situação da doença, o medo da doença, toda essa situação foi muito diferente e difícil, com certeza. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, mesmo na minha adolescência. E eu sempre acreditei que nós estávamos passando por tudo aquilo por algum motivo maior, ou porque poderíamos aprender algo com aquela situação e iríamos vencer aquela situação. E por fim, foi isso que aconteceu, né? Minha mãe passou pelo câncer, está curada, mas eu vivi toda aquela experiência e a partir dela eu tive uma visão de mundo e de situação e criei uma crença sobre aquilo, sobre aquela doença, sobre aquele tratamento. Porém, muitas pessoas numa situação como essa que eu relatei agora, da minha história de vida, acabam se revoltando e questionam muito a Deus, né? E todo esse processo de se questionar e não aceitar a sua realidade traz muito mais dor, muito mais dificuldade em enfrentar o problema. E aí, histórias como essas, iguais à minha, existem
há milhares por aí. Porém, muda-se o espectador, como eu acabei de citar para vocês. Se o espectador for outro, ele vai ver e sentir outras coisas, né? E são esses sentimentos, juntos com o que ele viu, ouviu e vivenciou, que irão formar a crença dele e a percepção em relação a esse assunto. Então em relação ao câncer, por mais que a gente passou por dificuldades, ele trouxe muita coisa boa na nossa família e a minha mãe tá curada e outras pessoas da minha família também estão curadas depois de um câncer. Então, por mais que o câncer para mim seja visto como algo que demanda um tratamento, que demanda um sofrimento, eu tenho dentro de mim de que o câncer é curável, baseado na minha experiência, naquilo que eu vivi e senti. Outras pessoas numa situação igual, às vezes perderam um ente querido ou sofreram muito mais e têm um medo, uma crença em relação ao câncer totalmente diferente da minha. As crenças limitantes são essas que precisam ser trabalhadas, tratadas, né, observadas e ressignificadas. E existem dois tipos de traumas. O primeiro deles é o trauma causado por uma memória ruim muito intensa. Por exemplo, um espancamento, um abuso sexual. Então, é uma memória ruim que teve um sentimento muito grande naquele momento, um impacto muito grande. A segunda são as memórias de impacto trivial, que são aquelas que acontecem repetidamente durante vários dias, vários meses. Então, elas são repetidas muitas vezes. Como que acontece essa memória? Por exemplo, o pai que toda vez que chega em casa, cansado do trabalho, o filho vem, oi pai, tava com saudade de você. Ele fala, sai daqui moleque, você é um estorvo. Num momento de uma vez isso dito, ele não causa um impacto muito forte, mas a repetição, a continuidade desse estímulo, desse sentimento de rejeição vai criar uma crença limitante nessa criança. E agora eu vou desvendar o segundo mito com vocês sobre as memórias, consequentemente sobre as crenças, mas vou levar vocês lá para o quadro junto comigo para que eu possa desenhar e explicar de uma forma melhor, mais didática. Tá, então vamos começar a desenhar aqui para ficar um pouquinho mais simples de vocês compreenderem. Então, primeiro, como as pessoas acreditam que as memórias acontecem dentro da gente. A maioria acha que as memórias são formadas de um sentido temporal, que a gente chama. Que é como se assim, aconteceu algo na minha vida aqui, então essa memória ficou aqui. Aconteceu aqui, ficou aqui. E aí vai passando os anos e nós vamos colocando memórias como se fosse uma linha do tempo. E aí a ideia que eu falo pra vocês, então se for assim, quanto mais passar os anos, mais essa memória se tornaria esquecida, ficaria lá, adormecida. Mas na realidade, as nossas memórias, elas são formadas como um pote. Vai colocar aqui. Como se a gente fosse um potinho de memórias. Então tá, eu, 18 anos, fui lá e comprei um carro. Aí veio minha mãe e ficou doente. Aí eu entrei na faculdade. Tô dando um exemplo assim pra ficar mais claro, tá, galera? Aí eu lembrei que eu comprei um carro e trouxe isso pro meu consciente. Carro. E aí passou um tempo, eu tive um sentimento em relação à doença da minha mãe. O que eu quero que vocês compreendam aqui na formação de um pote de memória? As nossas memórias, elas vão se sobrepondo, tanto conforme acontecem, quanto a gente traz para o nosso consciente. Então, toda vez que nós lembramos de algo e trazemos para o consciente, essa memória se sobrepõe àquela que acabou de acontecer. Tá, então não é de forma temporal que as memórias são armazenadas dentro de nós, e sim igual um potinho. Então, se algo ruim aconteceu na sua vida lá no passado, não será no passar dos anos que você vai esquecer aquele momento. E sim a sobreposição que você fizer de memórias boas, encher o seu potinho com memórias boas. E aí, mais uma coisa, um dado que eu queria explicar para vocês, é que o nosso cérebro, as nossas memórias, elas não distinguem o que é imaginário do que é real.
tá? E aí vem o que? O poder das visualizações. Toda vez que nós visualizamos algo, que nós imaginamos algo de bom, algo que nós queremos, nós trazemos para nossas memórias como algo que aconteceu. Nós enchemos o nosso potinho com coisas boas, com imagens boas, com acontecimentos bons, porque ele não sabe se aconteceu ou não aconteceu. Então tá lá, essa experiência. E aí, essa experiência que você imaginou, vivenciou boa no seu potinho, te trará sentimentos bons também. Então visualize, crie o poder das visualizações também em sua vida para que elas possam te impulsionar para coisas melhores no futuro. Inclusive, dentro do processo de coaching, nós trabalhamos várias ferramentas de visualização, justamente pelo poder que elas exercem dentro do nosso cérebro, dentro da nossa vontade e motivação. E aí, beleza, compreendemos como as crenças são formadas, qual a relação delas com as memórias e tudo mais. E agora, como que a gente faz para pegar essa crença limitante e transformá-la em uma crença de poder? E o primeiro passo é trazer para a consciência, é nós identificarmos qual a crença ou a memória ruim que possuímos e depois transformar o cenário onde ela ocorreu. Então é o processo de ressignificação que eu chamo, é mudar o contexto onde aconteceu. E consequentemente, quando você olha de um novo viés, você consegue olhar para essa história e esse momento de uma outra forma, você acaba também transformando o sentimento que você tem em relação àquele momento. Então, recapitulando, traz para a consciência, ressignifica e altera o sentimento presente naquela situação. Essas dicas são valiosas e sei que você não precisa da minha ajuda, mas caso fique alguma dúvida e você queira bater um papo, vou deixar meu link do WhatsApp aqui embaixo, é só você clicar e cair direto lá. E vou colocar também uma listinha das crenças limitantes que mais nós vemos por aí nos processos de coaching, para que você dê uma olhada e veja se você se identifica com alguma delas. E caso precise de mais auxílio nesse processo de ressignificação e identificação, pode contar comigo que eu vou estar cada dia mais blindada de informações novas e procedimentos para poder te ajudar. E aí lembra que nós vimos lá que as nossas memórias funcionam que nem um potinho, onde vai lá colocando uma em cima da outra? Então, para excluirmos ou eliminarmos de uma vez por todas essas memórias ruins que nós temos de determinadas situações da nossa vida, do nosso passado, não é o tempo que será o nosso aliado, e sim a sobreposição de memórias boas. Então, alimenta lá o seu potinho com várias memórias boas, que a ruim vai ficar lá embaixo, esquecidinha. E para finalizar, presta muito atenção, que eu quero falar com você que está me assistindo, que é pai ou mãe, para que vocês fiquem atentos no quanto é importante as memórias boas durante a infância do filho de vocês. Munir essa criança de boas experiências e de boas memórias trará com certeza absoluta um adulto muito mais bem preparado e muito melhor para o futuro. Então fiquem atentos à qualidade das memórias e experiências que vocês têm passado e vivido com o filho de vocês. Como você lida com o seu marido dentro de casa? De uma forma carinhosa na frente dos seus filhos, o ajudando, dando carinho, palavras de amor? Como você lida com os seus filhos dentro de casa e até fora também? Você procura dar adjetivos positivos a eles, como palavras de incentivo, amor, carinho? E o medo? Como você lida com o medo deles? Desprezando, não dando bola ou ajudando-os? Lembre-se então, somos aquilo tudo que vimos, ouvimos e sentimos, tanto durante a nossa infância quanto a nossa fase adulta, mas principalmente na nossa infância. Então vamos ficar atento a tudo aquilo que a gente traz de bagagem da nossa infância que não faz sentido, que está nos bloqueando, até para tratarmos no presente e não passarmos isso para nossas próximas gerações também. Espero que tenham gostado dessa mini aula de neurociência, crenças, memórias. E para você que gosta desse assunto, semana que vem vai ter um vídeo top sobre inteligência emocional
Então, se você quer ser aí um profissional bom, bem capacitado no mercado atual, fica ligado e não perca o vídeo da semana que vem. Um beijo e nos vemos em breve.